Tarde em Quadrinhos, uma iniciativa do grupo Petcom da Faculdade de Comunicação, promoveu um encontro entre os artistas Aleco e Betonazzi para discutir a produção de quadrinhos hoje em dia, e um dos aspectos mencionados foi a condição do profissional no mercado de trabalho. Bom, na verdade, esse é um segundo evento que a gente faz, que é focado nessas coisas mais contemporâneas, como quadrinho, videogame, que muitas vezes é tido como gosto de pessoas nerds, né? Então a gente resolveu pegar algumas coisas que são mais pop, contemporâneas e trazer para a Facom. Esse é o segundo evento, a gente já fez um workshop de games, e aí como tinha demanda, tinha gente do próprio PET, gente da Facom que gosta de quadrinhos, a gente resolveu também convidar pessoas para falar sobre quadrinhos. Pouquíssimas pessoas no Brasil sobrevivem com quadrinhos. A situação, no meu ver, tem melhorado, né? Mas ainda não dá para se viver exclusivamente com pouquíssimas pessoas. Nós temos o caso do Maurício de Souza, que ele tem, né, de fato, uma empresa e ele trabalha exclusivamente, né, ou se dedica aos quadrinhos, né, e consegue ganhar dinheiro com isso. E de uma forma próxima, né, ou que caminha para isso, nós temos Cedrais. Ele montou um estúdio, né, ele tem uma estrutura com alguns profissionais, e ele tem como atividade principal a produção dos quadrinhos. Agora, são quadrinhos, nesse caso, por encomenda, né? São quadrinhos voltados para empresas, cartilhas e tudo mais, ainda que ele tenha o espaço dele, né, como autor. A palestra foi bastante interessante porque explanou um pouco mais para quem é interessado em quadrinhos, que existe realmente na Bahia um mercado, existe quem trabalha com quadrinhos e com caricatura aqui em Salvador e na Bahia, e mostrou pra gente que é possível sim trabalhar nessa área aqui dentro de Salvador, que tem mercado e que tem gente que já faz isso há algum tempo e que é possível, porque a grande dificuldade eu acho que é a gente encontrar espaço para trabalhar com isso e encontrar apoio também. E a gente está vendo aí que é possível e é bom para a gente conhecer o trabalho das pessoas, que eu mesmo não conhecia o trabalho de Aleco, conhecia muito pouco o trabalho de Betonazzi, e que foi uma oportunidade que eu espero que se repita outras vezes com outros artistas. E para quem pensa que humor gráfico, cartoon, charge, mangá é tudo a mesma coisa, está completamente enganado. O humor gráfico é uma representação onde requer critérios, onde tem elementos humorísticos, né? Esses elementos humorísticos podem fazer a pessoa refletir perante uma piada, ou então fazer rir também, né? Fazer rir, isso é humor. A charge é uma piada, é uma representação em forma de piada, onde há um senso crítico, analítico de uma política, de uma religião. O cartoon não, o cartoon é uma piada representada, né? De forma que não tem tema, não tem temática, entendeu? A ser abordada. A caricatura é uma deformação dos aspectos físicos do homem. E tem a tira de humor, né? Que é uma sequência com 3 quadrinhos no máximo. 3 quadrinhos no máximo, onde tem o início, primeiro quadrinho, início, introdução, desenvolvimento e conclusão da piada. Para a maioria das pessoas, o interesse pelos quadrinhos surge ainda na infância, e para o cartunista Betonazzi não foi diferente. Eu, desde muito cedo, sempre desenhava, né? Na verdade, eu gosto de desenhar 2 coisas. Eu gosto de desenhar gente e desenhar carros, né? Até hoje eu desenho carros, né? Talvez isso tenha me levado a fazer design também. E com 9, 10 anos de idade, eu comprei a minha primeira história em quadrinhos, né? Eu juntei o dinheiro do lanche e aí consegui comprar a minha primeira história em quadrinhos, influenciado por um colega, né? E fiquei maravilhado pelos desenhos. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi o Capitão América 53, né? Isso foi em 1983, né? E eu ficava tentando descobrir como é que se fazia os quadrinhos, né? Então eu fiquei maravilhado pelos desenhos e como a maioria das pessoas fazem, né? Eu começava a olhar as páginas e começava a imaginar os meus personagens, as minhas histórias.
Então, baseado nas minhas revistas, eu comecei a fazer em caderno de escola, em qualquer tipo de papel de rascunho, comecei a criar minhas histórias que tenho até hoje guardadas. A revista Fraude, uma das produções do grupo Petcom, traz em cada edição uma história em quadrinhos, que na maioria das vezes é produzida pelos próprios bolsistas. Bom, na verdade, a Fraude, eu entrei no número anterior, que é o número 6. Então, o quadrinho do número 6 foi feito por mim e por Fabiano Gumo, que é um desenhista gaúcho. E esse número agora também vai sair com mais um quadrinho. Bom, na verdade eu não desenho, eu só roteirizo. Comecei por causa da Fraude. Antes eu não tinha experiência nenhuma com isso, eu só escrevia mesmo, sempre gostei de escrever. Eu seguia bem mesmo esse estereótipo de menino, desde pequeno, que tinha aquela pilha de revista, de super-herói, Wolverine, essas coisas todas. E com o passar do tempo, esse interesse foi se modificando, foi mudando o tipo de mercado. Em vez de trocar aquela história mais jovem, comecei a procurar as histórias mais adultas. Então, foi um interesse natural mesmo. E como eu já gostava de escrever, sempre tive uma paixão pela criação, também foi muito natural quando me convidaram para escrever um roteiro, porque era sobre jornalismo em quadrinhos, com a tendência agora. Então me convidaram porque eu gostava de quadrinhos. Então depois disso, se tornou muito natural para mim continuar escrevendo. E para os apaixonados pelos quadrinhos, uma tarde ainda é pouco para discutir o assunto. Foi bom, mas eu acho que eles deveriam ter falado mais tempo sobre a pesquisa deles, porque é um campo muito vasto, de muita pesquisa, e que vale a pena ser mais e mais difundida. Eu achei interessante a tarde em quadrinhos, porque é legal a gente saber não só sobre os quadrinhos mais convencionais, mas sobre os mangás e tal, e as pesquisas que têm sido feitas, né, na área, como o Bettonazzi estava mostrando, e a diferenciação também, o que é caricatura, o que é o quadrinho, eu achei interessante.